Amém. Glória a Deus, né? Estamos aqui mais uma noite para aprender, né, um pouco mais sobre a palavra do Senhor. E hoje nós estamos aqui com o último dia da série de mensagens de quem é Jesus. Irmãos, essa série de mensagens edificou a sua vida? Se edificou a sua vida, levanta a sua mão. Amém? E eu acredito que depois desses dias ficou muito esclarecedor para todas as pessoas quem é Jesus, para quem Jesus veio, por que ele veio, e para que cada um de nós também pudesse expressar, falar para outras pessoas que ainda não sabem quem é Jesus. E para que nós pudéssemos ter a liberdade, a propriedade, a certeza de poder falar quem é Jesus. Irmãos, nós vimos aqui tantas mensagens maravilhosas. Lá na célula ontem a gente estava falando sobre isso. Que se a gente passasse o ano inteiro falando quem era Jesus, nós tínhamos palavras e mais palavras através da Bíblia, que é a palavra de Deus, de quem verdadeiramente é Jesus. E nós temos visto em muitos lugares por aí que Jesus tem sido apresentado de uma forma que não é verdadeira. E é tão bom quando a gente vai para a Bíblia, a gente começa a ver, e a gente começa a entender, a gente começa a enxergar verdadeiramente quem é Jesus. E aí a gente começa a chegar em outras pessoas que estão clamando, que estão necessitados, que estão morrendo. E a gente chega e apresenta Jesus e ali aquilo vem como uma solução. Como uma solução não, como a solução para a vida daquela pessoa. E eu costumo dizer que não tem, para mim, tá, gente? Minha concepção, não existe maior milagre do que uma transformação de um ser humano. A gente sabe, né? Nós somos criados por Deus, nós viemos nessa terra, mas nós somos cheios de tantas coisas que muitas das vezes, mesmo sendo Deus quem nos criou, são coisas que estão no nosso ser, no nosso coração, que já nascem conosco, que nos afasta da presença do próprio Deus. Mas Ele, com tanto amor, com tanta misericórdia, com tanta graça, Ele vem com compaixão, nos ensina e vai nos moldando para que a cada dia mais nós venhamos nos diminuir, mudar a nossa vida, para que nós possamos nos achegar até perto dEle. Amém? Nós vimos aqui que Jesus... Obrigada, viu? Deus te abençoe. Nós vimos aqui que Jesus, Ele é cura. Nós vimos aqui que Jesus é libertação. Nós vimos aqui que Jesus é salvação. Nós vimos aqui que Jesus é transformador. Nós vimos aqui que Jesus é aquele que muda e transforma o caminho das pessoas. E ontem na célula também eu dizia que eu nunca vi alguém dizendo assim: olha, eu estou decepcionada com Deus, eu estou decepcionado com Jesus, porque Jesus me prometeu uma coisa, me deu outra, Jesus mentiu para mim, Jesus disse que ia ser assim e não foi. Eu nunca vi, mas eu já vi várias pessoas decepcionadas, às vezes com outras pessoas que usaram o nome de Deus, porém não era Deus que estava falando. E aí isso fere, isso machuca, isso dói e faz com que as pessoas acabam se afastando de Deus, aonde não deveriam se afastar de Deus, mas deveriam se aproximar de Deus. É como se Deus fizesse algo de ruim contra o ser humano, contra o seu filho, contra a criatura. Mas na verdade, Deus, Ele não faz nada de ruim conosco. Ele simplesmente faz tudo de melhor para nós. E às vezes, quando as coisas estão ficando um pouco fora do nosso controle, que nós dizemos que a concepção na nossa mente é que nós estamos passando por lutas, certamente todas essas lutas acontecem em nossas vidas para que nós venhamos ser moldados para chegar no ponto que Deus quer que a gente chegue.
Irmãos, hoje eu quero mais dar aqui, um encerramento a essa série de mensagens, porque na quarta que vem nós vamos começar com outra série de mensagens, que também vai ser bênção em nossas vidas e totalmente dando continuidade, porque depois que você conheceu quem é Jesus, irmãos, na caminhada com Cristo, o que a gente precisa é viver pela fé. E nós vamos aprender aqui, vamos falar sobre a fé. E você vai poder continuar aí, depois que você conheceu verdadeiramente quem é Jesus, o que Ele pode fazer na sua vida. Agora você vai precisar botar fé nessas coisas que você aprendeu aqui, amém? E assim nós vamos seguindo, assim nós vamos caminhando e assim nós vamos rompendo. Então eu vou compartilhar um texto aqui com vocês, que está lá em João 14, versículo 6. Que diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode pular. Se vós conhecesseis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tem visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as vos digo de mim mesmo, mas o meu Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Irmãos, aqui Jesus estava falando para Filipe, concluindo aqui todas as versões que nós vimos de Deus, de Jesus, de Deus, que é o mesmo, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai conseguir chegar ao Pai se não for por Ele. Ah, como assim, Carol? Como que eu vou chegar até o Pai se não for por Jesus? Aceitando a Cristo como seu único, suficiente Salvador. Declarando que Ele é seu Salvador. Se entregando, se batizando, confessando diante de Deus, diante dos homens, que você crê que Ele é o Filho de Deus. Através de Jesus é que nós vamos entrar no céu. É através de Jesus que nós vamos ter a marca da salvação. É através de Jesus que nós vamos poder nos encontrar face a face com Deus. No grande dia, quando o Senhor vier nos buscar, nos arrebatar e nos levar aos céus. Somente mediante a Jesus nós teremos a condição de ir até o Pai. E ali ele estava falando isso para Filipe. E Filipe disse para ele: Jesus, mostra para mim somente o Pai, só isso me basta. E ele: como você quer que eu te mostre o Pai? Estou dizendo eu. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, se você olhar para mim, você vê o Pai. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Às vezes, nós estamos passando por algumas situações e em meio ao desespero nós não conseguimos ver Deus. Nós não conseguimos enxergar Deus no meio de uma situação. E eu quero dizer para vocês que uma das formas mais visíveis, lógico que além da palavra de Deus, que não tem outra forma do Senhor se manifestar se não for através da palavra dele, daquilo que ele deixou escrito para nós. Mas eu também quero dizer que Deus usa as pessoas para nos abençoar. E é muito difícil quando às vezes eu escuto uma pessoa falando assim: eu não consigo conviver com as pessoas. Eu não sou amigo de ninguém. Eu gosto de viver sozinho. Eu gosto de ficar num canto. É impossível
nós não sermos tocados por Deus através da vida de uma pessoa. Quantas vezes eu estava em dificuldades financeiras, mas também psicológicas, e Deus enviou pessoas até a minha vida para me abençoar. Às vezes você está passando por uma situação, às vezes um irmão vai e te entrega algo, te dá algo, às vezes que era até aquilo que você estava precisando. Aí você pensa assim, gente, como que esse irmão sabia que eu estava precisando disso? Sabe, irmãos, é uma coisa tão assim que eu falo. Esses dias aconteceu uma situação comigo, o Washington estava por um lado, eu estava para o outro, e a gente estava conversando, e eu falei com ele assim, nossa, parece que eu escutei um sopro de Deus aqui no meu ouvido, falando para mim fazer uma coisa. E eu falei para o Washington o que era, né? E aí imediatamente ele entendeu, e ele concordou, foi e fez. Mas era o próprio Deus soprando ali no meu ouvido, porque tinha alguém que estava precisando. E é sobre isso que eu quero dizer para vocês. Porque não basta nós ficarmos aqui por várias semanas ouvindo quem é Jesus, o que Jesus faz, o que Jesus fez. Porque o que importa para nós saber quem é Jesus, irmãos? Qual que é a importância da gente saber quem é Jesus? A importância de nós sabermos quem é Jesus é nós aprendermos com Ele e praticar as mesmas coisas que Ele fez. Porque quando você crê em Cristo, quando você decide seguir Jesus, você se torna um cristão, você deve procurar saber quem é Jesus, para você seguir os mesmos passos que Ele, para que você aqui na terra consiga ser uma pessoa que está manifestando a glória de Deus aqui. Porque se Deus descer aqui na forma dele como Deus glorioso e se manifestar a nós vamos tudo morrer e cair para trás, porque a glória dele é tamanha, que ele não pode vir aparecer na minha frente e na sua frente como Deus, porque nós não iríamos suportar. Então, gente, qual que é a forma de Deus se manifestar nessa terra? Quem ele deixou aqui para habitar em nós, para que pudesse se manifestar aqui na terra? E se nós não nos posicionarmos e não tomarmos esse lugar de discípulos, imitadores de Cristo, as pessoas não vão conhecer. Imagine se aqueles discípulos, os 11, né? Porque um traiu. Imagina se eles tivessem parado. Imagina, nós não estaríamos aqui hoje. Nós estaríamos vivendo sem saber que existe um Deus que poderia transformar as nossas vidas, que poderia fazer algo por nós, que poderia perdoar os nossos pecados. Se aqueles discípulos tivessem parado, hoje nós não estaríamos aqui. Se quem veio depois dos discípulos tivesse parado, nós não estaríamos aqui. E assim sucessivamente. E eu quero dizer para vocês uma coisa, nós estamos com a responsabilidade. Porque se nós pararmos, aqueles que estão atrás de nós não vão saber quem é. A minha responsabilidade e a sua responsabilidade é a mesma daqueles discípulos lá de trás. E nós precisamos reproduzir isso. Em todos os lugares aonde nós pisarmos, nós precisamos manifestar a presença de Deus. Eu costumo dizer e brincar, no supermercado. Sabe que hora que você faz um evangelismo bom? Vai fazer uma compra no BH. O supermercado está lotado. Você está na fila. Tem alguém atrás, tem alguém na frente. Aí você começa, nossa menino, parece que vai chover, né? Essa chuva, né? Tá difícil essa chuva, como é que tá, né? E ali você começa, se você começar a conversar com a pessoa, você vai ver. Daqui a pouco a pessoa está falando da vida dela, está chorando no seu pé, e você fala, oh meu Deus, complicado, né? Vira as costas. Não. Olha, mas existe um Deus. Eu conheço um Deus que pode te libertar, te pode transformar, pode mudar seu casamento, pode mudar a sua vida. Gente, toda hora é hora para um discípulo. Meu irmão costuma dizer assim para mim, você é conversada demais. Aonde você vai, você começa a bater papo com os outros, nem sabe quem que é, tá dando bom dia. A gente sai na rua, tem um costume, meu pai e minha mãe me ensinou assim. Você sai na rua, passou alguém, você não conhece, bom dia, tudo bem? Você chega, às vezes a gente está, eu e o Washington viaja, a gente está
às vezes num hotel, numa pousada assim, né? E vai na hora do café da manhã, já tem um pessoal sentado na mesa, nós passamos por essa pessoa, as pessoas, eu falo, bom dia, tudo bem? Mas tem gente que já passa assim, ó, tipo assim, eu estou aqui numa pousada, não conheço a pessoa, estou passando aqui por ela, para que eu vou cumprimentar? Não tem problema, gente, a pessoa pode viver do jeito que ela quiser, mas eu aprendi assim. Aí eu chego no supermercado, bom dia. Aí a pessoa já pensa, o que tem de bom, né? Já está com raiva ali do serviço, aquela coisa toda, o sistema parando. E ali eu começo a falar, muitas das vezes. No sacolão também, e assim, por aí vai. Mas o que eu quero dizer para você é, não fique com essa série de mensagens, das coisas que vocês aprenderam, que nós aprendemos aqui, parados. Porque certamente, quando você colocar o pé na rua, vai ter uma pessoa precisando ouvir verdadeiramente quem é esse Jesus. Um Jesus que perdoa, um Jesus que salva, um Jesus que cura, um Jesus que transforma, um Jesus que estende a mão, um Jesus que não te aponta, um Jesus que fala, olha, vem como você está, porque eu quero te limpar, eu quero te lavar, eu quero te curar, eu quero fazer com você, eu quero te limpar, eu quero tirar toda dor, eu quero tirar todo o machucado, toda ferida que fizeram em você. E hoje é esse Jesus que nós temos que pregar. Fato é que no último dia, Ele não vai ser ali o nosso defensor, o nosso advogado, aquele quem nos perdoa, mas Ele vai ser aquele que vai nos julgar. Aí já é outra história. Mas enquanto você está aqui, e as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas todos os dias, todas as manhãs sobre a sua vida, olha, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, e eu nunca esqueço disso. Todos os dias que eu abro o olho, eu falo assim, Deus, hoje é um novo dia. O que eu fiz ontem, eu já fiz, não volta mais. E aí aquelas coisas que eu notei que não eram legais, hoje eu vou fazer o possível para não cometer o que eu cometi ontem. É por isso que a palavra de Deus fala, as misericórdias, elas se renovam todas as manhãs. Toda a viração do dia ali, nós temos a oportunidade de ser uma pessoa melhor, de pedir perdão pelos nossos pecados, de nos achegar até o Senhor. Mas essas misericórdias, irmãos, não vão nos eximir das consequências e das escolhas que nós tivemos. Uma coisa é Jesus não ser acusador, não ser apontador, mas outra coisa é você viver uma consequência de algo errado que você escolheu. Aí já é outra coisa. E muitas das vezes nós estamos vivendo consequências e às vezes as pessoas estão atribuindo isso como se Deus estivesse castigando. Mas isso não é Deus castigando, é simplesmente a consequência de uma escolha ruim que talvez você teve lá atrás. Ou uma decisão que você tomou, que talvez você poderia ter esperado um pouco mais. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que não há nada que possa te separar do amor de Deus. Não há nada que possa impedir que você chegue diante do Mestre. Não há ninguém que possa apontar o dedo na sua cara e dizer o que você é, o que você não é. Mas o que importa é o que Deus, o que Jesus está pensando de você. E eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele está contando com você. Que essa série de mensagens que foi pregada, que foi ensinada aqui para cada um de nós, ela vai ser para dar um gás para você, também entender que o Senhor está contando com você, mas que você também possa anunciar para outros que existe um Deus que te perdoou, que te curou, que te transformou. Então, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não tem como nós irmos para a vida eterna se não for confessando Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós falamos sobre várias coisas aqui do que Jesus é, mas se tem uma coisa que Jesus não é religião. Jesus não é uma religião. Jesus é Deus. Jesus é quem te criou, porque lá em Gênesis 1, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Ele estava lá. Ele também te criou. E nessa noite, irmãos, eu quero orar com você. Fique de pé no seu lugar.
os meninos do louvor. Eu quero chamar vocês aqui à frente, todos vocês. E nós vamos orar aqui, irmãos. Eu sei que todo mundo tem luta, todo mundo tem problema, eu também tenho. Chega cada coisas, irmãos, para nós, que são físicas. E muitas das coisas eu vejo que essas coisas elas vêm para tentar nos parar mesmo, sabe? Nós estamos lá num gás total, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, de uma forma intensa. E aí começa a acontecer algumas coisas. Às vezes a gente vai ficando um pouco preocupado, um pouco mais pensativo. Mas todas essas coisas, elas vêm como dardos inflamados sobre a nossa mente para tentar fazer a gente sair do propósito. E eu costumo dizer que problemas todo mundo tem, as coisas vão acontecer, tem uns que você consegue resolver, tem outros que você tem que chamar os universitários, tem que pedir uma ajuda. Só que nessa noite, nós aprendemos tantas formas, né, que Jesus veio para cada necessidade que cada um precisava. E para nós encerrarmos aqui hoje essa série de mensagens de quem é Jesus, o Senhor, Ele te faz uma pergunta nessa noite. Quem sou eu para você? Ou melhor, o que você precisa que eu seja hoje para você? Porque, irmãos, Jesus, Ele é a resposta para todos os nossos problemas. Não existe outra solução para os problemas do ser humano se não for Jesus. Igual eu disse, tem coisa mais fácil que a gente consegue resolver. Mas tem coisas, irmãos, que é muito espiritual. E é só jejum, é só oração, é muita busca. É aos pés do Senhor mesmo. E eu acredito que todos vocês, assim como eu vou falar, se tiver alguém aqui que não está precisando de alguma coisa, você ora para mim aí, aonde você está? Se você falar assim, Carol, eu estou de boa, não estou precisando que Jesus seja nada hoje para mim, só seja meu Pai mesmo, tá bom, não preciso de nada. Então você ora pela minha vida, porque eu preciso. Eu preciso, sabe, irmãos? E eu acredito também que você precisa. Então nessa noite eu quero que você comece a falar com o Senhor. Como é que está o seu coração? Como que você precisa que Jesus se manifeste hoje na sua vida? Às vezes você está precisando de uma cura, de uma enfermidade na sua vida. Às vezes você está precisando que Jesus seja uma porta aberta para você de algum emprego que você tem buscado. Às vezes você precisa que Jesus hoje seja aquele que seja um perdoador. Porque realmente você cometeu pecados, você reconhece que você precisa pedir perdão para aquele que pode te perdoar. Às vezes você precisa que Jesus seja aquele que tira todo o seu medo. Às vezes você precisa que Jesus seja aquele que te liberte. Que tem coisas nessa vida que estão te prendendo, que você sabe o que é, e que te afastam da presença dEle. Às vezes hoje Jesus precisa se manifestar na sua vida com coragem, para você tomar as decisões que você precisa. Às vezes nessa noite, o que você precisa é que Jesus seja a salvação que entre na sua casa. Que Jesus seja um diálogo que entre na sua casa. Que Jesus seja aquele que restaure a comunhão na sua família. Eu não sei o que você precisa que Jesus seja hoje para você como resposta. Mas uma coisa eu quero te dizer, que Ele está aqui neste lugar. E Ele está com as mãos estendidas para poder realizar na sua vida aquilo que você precisa hoje. Às vezes você está precisando de um renovo, você está frustrado, você está cansado, você tem caminhado e parece que tem um peso nas suas costas. Às vezes você tem sofrido, até mesmo
calúnias, difamações, coisas que não são verdade sobre você. E isso tem te desanimado de seguir. Mas o Senhor é a verdade. O Senhor, Ele te conhece. Às vezes você está magoado com pessoas que disseram palavras com você. Mas o Senhor conhece o seu coração. Às vezes você foi decepcionado. Às vezes você tem escutado palavras de desânimo, palavras que te jogam para baixo. Mas o Senhor nessa noite, Ele estende a sua mão. Ele estende a mão dEle, que é poderosa para você. E te diz: olha, filho, olhe para mim. Assim como foi com Pedro ali, andando sobre as águas. E o Senhor mostrou para ele: olha, o impossível eu posso fazer na sua vida. Gente, Deus é Deus de impossível. Nós falamos isso, usamos as nossas bocas para falar isso. E nós precisamos ter fé no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. E trazer à existência aquilo que sai da nossa boca com a nossa fé. Oh Deus, nessa noite nós estamos aqui, Pai, reunidos em Sua presença. Senhor, o Senhor é um Deus poderoso, um Deus de resposta, um Deus de transformação, um Deus de cura, um Deus de milagre. Senhor, nessa noite, Pai, nós clamamos ao Senhor. Oh, rabassuri cantarabachere cantarabalás. Nós clamamos ao Senhor. Deus, vai passando agora, Pai, sobre a vida de cada um dos seus filhos. Deus, vai retirando toda a enfermidade. Deus, vai curando seus filhos. Toda dor, tudo aquilo que seus filhos têm sentido. Caroços na cabeça, no útero. Senhor, em nome de Jesus, vai derramando o teu sangue, Pai, sobre as nossas vidas. Derrama a cura nesse lugar, Pai. Vai libertando, Pai, cada um dos seus filhos. Pai, vai libertando eles, Pai, nos pensamentos, na mente, Deus. Pai, vai libertando eles agora, Senhor, em nome de Jesus. Vai tirando todo amor pelo mundo, Pai, pelas coisas que estão nesse mundo, Deus. Vai libertando o coração do teu povo, Deus. Vai trazendo o seu povo de volta para o Senhor, Pai. Espírito Santo, só o Senhor tem o poder de convencer o homem de todo pecado. E nessa hora, se há alguém que precisa pedir perdão, consertar, voltar, se redimir, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, endireita os nossos caminhos aqui nessa noite, Pai. Endireita a nossa vida, Pai. Eu peço ao Senhor nessa hora que abra os olhos dos seus filhos. Se tem alguém aqui nesse lugar que está sendo enganado, eu peço que o Senhor abra os olhos dele. Se Satanás está tentando enganar alguém aqui neste lugar, o Senhor vai abrir os seus olhos nessa noite e as coisas vão aparecer. Vai ser como uma cortina aberta. Olha, não se surpreenda se algumas coisas começarem a aparecer claras para você. Eu só te peço, quando isso acontecer, olhe para Deus. Olhe simplesmente para o Senhor, porque o Senhor está trazendo à tona, enquanto o nível da presença, Ele vai aumentando aquilo que é mentira, aquilo que é falsidade, aquilo que é do diabo, vai ter que sair da minha vida, vai ter que sair da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, vai trazendo quebrantamento, Pai, para o teu povo. Oh Deus, o avivamento só pode acontecer, Pai, depois que nós nos arrependemos, depois que nós reconhecemos o quão pecadores nós somos, o quão nós dependemos e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Ah, Deus, aqui não há ninguém maior, aqui não há ninguém melhor do que o outro, mas aqui há uma igreja disposta a se arrepender, a se prostrar, a se ajoelhar, a dar a mão um para os outros. Eu declaro uma unção de unidade neste lugar, unidade no Espírito, unidade
comunhão, unidade no partir do pão. Todo espírito de confusão, todo espírito de discórdia silencioso, todo espírito maligno que tentou rachar essa igreja, eu dou uma ordem agora no nome do Senhor Jesus, que haja um renovo neste lugar, que as pessoas neste lugar sejam cheias da presença, sejam cheias do poder de Deus, sejam cheias da graça de Deus. Vai saindo agora todo o mal que tentou aniquilar você, que tem agido na mente dos seus filhos. Demônio, você que tem agido na mente das pessoas, colocando discórdia, colocando mentiras, colocando calúnias, tentando fazer com que este lugar seja um lugar rachado de mentiras. Eu dou uma ordem agora no nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que veio para destruir este lugar, as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que a tua presença venha neste lugar, que a tua presença venha neste lugar. Espírito Santo de Deus, encha este lugar, encha este lugar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua presença, Pai, que está sobre este lugar, e aonde a tua presença está, todo mal tem que sair. Senhor, cobre a vida dos teus filhos aqui nessa noite. Senhor, cada um dos teus filhos que tiveram as suas experiências com o Senhor, que marcaram as suas vidas, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, eu venho apresentar aqui ao Senhor, ó Pai, cada casa, cada família aqui representada. Senhor, nessa noite nós colocamos diante do Senhor aqui, ó Deus, Senhor, lares que estão sendo aqui representados, homens e mulheres, que têm colocado diante do Senhor e feito conhecidas as suas súplicas, ó Deus. Senhor, nós sabemos, ó Pai, como o inimigo tem se levantado contra casas, contra famílias, tentando trazer destruição, tentando trazer, meu Pai, perturbação. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem guardado, o Senhor, ó Pai, tem blindado as casas daqueles a qual, meu Pai, tem a marca do teu sangue. Mas nós sabemos, ó Deus, que existem famílias, existem casas que ainda, meu Pai, não chegaram até a eles essa palavra, essa verdade, que os livra da morte, que os livra do mal, que os livra do ataque de Satanás. Então, Senhor, nessa noite nós estamos aqui representando as famílias do bairro, as famílias da cidade, as famílias do nosso país, Pai, em nome de Jesus, famílias que estão sendo destruídas. Senhor, nós oramos nessa noite te pedindo, Pai, retira todo espírito maligno que tem trago confusão, tirado o diálogo, tirado o amor, tirado a compreensão e tem conseguido destruir essas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos aqui agora, Pai, diante do Senhor as mulheres, Pai, como as mulheres têm sido nesses dias, Pai, massacradas, Senhor, quantos feminicídios que nós temos visto e acompanhado, esse espírito maligno que tem atuado, tem agido nessa região, tem agido dessa forma, em grande escala. Nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, todo esse espírito de homicídio, todo esse espírito maligno que tem conseguido destruir, ceifar vidas e famílias e destruir, nós damos uma ordem agora, em nome do Senhor Jesus, seja agora amarrado, seja agora anulado toda ação do diabo contra essas vidas, contra essas mulheres. Senhor, vai de encontro à vida de cada homem.
Senhor, homens que têm estado, Pai, vivido desanimados. Homens, ó Pai, que têm vivido desacreditados, não tem, meu Pai, conseguido nem andar de cabeça erguida, tamanha às vezes a vergonha, tamanha às vezes a humilhação que tem passado, e o inimigo tem encontrado ocasião nisso, e tem entrado numa brecha, e tem conseguido tirar a dignidade desse homem, tem conseguido tirar a paz desse homem, o desejo de viver. Eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, todo espírito de suicídio, todo espírito de morte, depressão, em nome de Jesus, crise de ansiedade, sussurro do diabo, em nome de Jesus, seja agora quebrado, seja agora anulado, em nome do Senhor Jesus. Senhor, vai quebrando agora todas as cadeias. Senhor, tira agora os tapões dos ouvidos, tira agora as vendas dos olhos, para que eles possam ver, para que eles possam ouvir aquilo que o Senhor está nessa noite fazendo e falando. Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, sobre cada casa, sobre cada família aqui representada, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que o teu sangue agora, Pai, o teu sangue, ó Pai, já foi derramado, ó Pai, por cada um de nós. Senhor, e em cada casa e em cada família, meu Pai, aqui representada, que o inimigo tem tentado, Pai, trazer a discórdia, tentado trazer a confusão. Senhor, que ao ele olhar ali, ele veja a marca do sangue do Cordeiro, e que ele bata em retirada, em nome de Jesus. E nós aqui nessa noite, ó Pai, como igreja, Pai, como a família do Senhor, como os irmãos de fé, Senhor, nós abençoamos cada casa aqui representada, cada família, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Você crê que a sua família é uma bênção, irmão? Continue orando pela sua família, continue orando pela sua casa, porque o inimigo tem lutado, irmãos. Quando que o inimigo vai parar de lutar contra a nossa casa, contra a nossa família? Somente quando Jesus voltar. Mas enquanto nós estamos aqui, o Senhor, Ele nos dá as armas corretas, as instruções corretas de como nós devemos lutar e de como nós devemos defender o nosso lar e a nossa família. Lembre-se que todas as vezes que nós oramos aqui, pela nossa família, pela nossa casa, não tem como